Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar com vocês a respeito dos poços, estruturas que envolvem escavações grandes e atenção especial ao risco de se trabalhar com esse tipo de obra, né? Nós temos poços que chegam a profundidades de 15, 16, 18 metros de profundidade e exigem um cuidado muito grande para trabalhar tanto com os equipamentos quanto com o pessoal, certo? Mas eu vou começar falando a respeito do artigo. Tá? Nosso artigo está disponível no site www.construtorenxuto.com.br/blog. Lá vocês vão ter um complemento das informações que eu vou passar aqui com fotos e com informações que vão agregar mais para mais conhecimento em relação a esse vídeo. Tá ok? Então acessem lá e verifiquem o artigo que vai ter mais informações para complementar. Os poços eles são estruturas responsáveis por, quando você for montar os equipamentos, eles vão ser a base para esses equipamentos, né, que são os transportadores verticais, os elevadores de canecas. São aqueles elevadores e as canecas que puxam o grão de dentro de uma moega, que puxam o grão de dentro de um secador, que recebem o grão de dentro do silo, por exemplo, e esses elevadores são fixados em bases lá no fundo do poço. Então essas profundidades são em função disso. Esses elevadores precisam receber esse grão, né? Então é como você tem uma moega que é a escavação, você tem um túnel que é uma escavação, você tem um secador que o fundo do secador também tem uma cota baixa. Então, para que você tenha um encontro de tudo isso, né, os poços são estruturas que têm profundidades bastante elevadas, tá? Então, eles são o centro, né, são o coração, digamos assim, das infraestruturas que existem dentro de uma unidade de beneficiamento e tratamento de grãos. Tá? Então eles estão normalmente, claro que isso varia um pouco dependendo do projeto executivo que os fornecedores podem te apresentar, mas normalmente eles estão no meio da moega, por exemplo, eles estão no encontro, né, de várias infraestruturas. No artigo você tem uma foto bem bacana que mostra a posição do poço em relação a todas as outras infraestruturas. Tá? Uma foto tirada por drone de uma obra que eu executei ali em Tailândia, finalizei no começo de 2020, que mostra de uma forma bem legal o posicionamento de um poço em relação a todas as infraestruturas existentes. Tá? É um projeto de uma executivo de uma empresa fornecedora específica, né, específico para aquele produtor rural, mas eu já tenho caminhado aí nos últimos anos com esse tipo de obra e o poço normalmente ele vai ficar no centro de distribuição, no centro de acolhimento de todas as infraestruturas. Tá? Falando um pouco agora a respeito da obra de poço. Locação da obra, né? Como ela é o centro, ela é encontro de informações dentro dessas unidades, é imprescindível. Errou o poço, errou a locação do poço, você vai errar toda a tua obra. Ah, mas eu errei 5 centímetros, ah, mas eu errei 2 centímetros. Pessoal, a locação do poço, você vai errar 2 centímetros em um equipamento que te permite um erro de 1, né? A fixação dele, um pouco mais para frente. Você vai executar um silo, por exemplo, você vai executar um secador, você vai executar uma pré-limpeza, você vai executar um silo pulmão, você vai executar um túnel, tudo vai convergir para o poço. Então, se você errar a locação do seu poço, é muito complicado de você conseguir fazer encaixar todo o restante da sua obra. Então, a moega tem uma importância na locação? Tem, né, porque ela é vizinha, ela é adjacente ao poço. Mas o poço ele é adjacente a várias outras infraestruturas. Então, o poço, a locação do poço não pode errar. Aqui não tem erro, não tem, é no milímetro mesmo. Né? Algumas empresas fornecedoras de equipamentos eles já te passam a margem de erro que você pode cometer em relação aos equipamentos. Tá? Então, você vai ver que quando você pegar um projeto agroindustrial, você vai ver que você tem uma margem muito pequena de erro. Tá? Então, você tem que chegar muito perto
do erro zero, para que você não tenha nenhum problema de execução de todas as suas obras, tá? Então, locação, sabe? Projeto, locar. Ah, mas eu não tenho muita experiência em locação. Chama um especialista. Ele vai fazer isso com equipamento, com uma precisão que está devidamente especificada em projeto, tá? Segundo ponto, são obras de escavações, mais escavação do que a moega. A moega tem, digamos assim, um volume grande de escavação também, mas não tão profunda quanto um poço. Então isso aqui exige uma atenção, cuidado muito maior. Primeiro, né, você está escavando com equipamento, você tem que ter um cuidado primeiro, cuidado com o equipamento, né? Tem que ser uma empresa ou um profissional que conheça o equipamento para ele saber até onde ele pode avançar com esse equipamento, né? Até onde ele pode alcançar com esse braço, né? A gente sabe que tem profissionais qualificadíssimos nessa área que conseguem executar essas escavações. Não são escavações difíceis de se executar, mas a forma de se executar é que exige um pouco de cuidado e um pouco de atenção. Normalmente com poços profundos você vai ter que fazer essa escavação em 2 platôs, porque o braço de uma escavadeira, por exemplo, não vai alcançar 12, 15 metros de profundidade. Então você vai precisar fazer uma escavação até determinada profundidade, faz um platô para a máquina poder fazer o giro e os movimentos, e depois você faz a segunda etapa dessa escavação. Muito cuidado com o período que você está executando essa escavação nesse poço. Em períodos de chuva, como é muito recorrente no norte, por exemplo, em que as obras de silo se executam em um determinado período de tempo, porque tem que ser entre safra, né? Você não pode, por exemplo, executar uma obra de silo quando ele está colhendo. Claro que você tem algumas situações assim, mas normalmente as obras são executadas entre safra, né, para que dê tempo do produtor utilizar as unidades. Então, normalmente, quando você pega uma entre safra, você pega um período de chuva, né? Você pode pegar um período de chuva. Então, muito cuidado com a execução de escavação em período de chuva. Mais uma vez, como eu falei no vídeo da moega, sondagem não é opção. É obrigação você ter uma sondagem do terreno para que você possa ter certeza daquilo que você está fazendo. As fundações, partindo já para a parte de fundações, os postos, normalmente, a parte estrutural, são radiers, né? Dificilmente você faz uma estaca, dificilmente você faz um bloco, normalmente você faz um radier no fundo, porque você está chegando a uma profundidade elevada, então o solo normalmente naquela profundidade é um solo que te permite fazer fundações desse tipo. Mas sondagem é importante, projeto estrutural é importantíssimo, tá? Normalmente se executa com radier, tá? Radier, e você sobe com o poço todo em estrutura de concreto armado, segundo as recomendações do seu projeto, tá? Já vi gente fazer poço de tijolo, caso a caso, tá? Eu não vou julgar ou não vou colocar aqui em questão a execução desse tipo de obra de tijolo, né? Porque projetista ou executor pode ter alguma recomendação que permitiu que ele fizesse aquilo. Mas eu, nas minhas obras, concreto armado de fundo até o topo, tá? Eu não quero problema, impermeabilizo, estrutura certinho para que daqui a 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos, essa estrutura esteja da mesma forma que foi construída agora em 2020. Tá certo? Então, vamos recapitular. Fundação, né, normalmente radier. Locação da obra, imprescindível. Projeto estrutural tem que estar na mão, tá? E profissionais muito bem qualificados na parte de equipamento, tá? Das escavadeiras ou da retroescavadeira, dependendo da profundidade do teu poço, tá? Outro ponto importante, já levando em consideração aí, é a possibilidade de você encontrar um lençol freático. Eu encontrei em algumas obras que executei um lençol um pouco mais elevado, em função de eu estar executando a obra em um período chuvoso. Então nós tivemos que fazer um rebaixamento desse lençol e logo em seguida já executamos a obra, né? Já deixamos as estruturas pré-fabricadas, a parte de armadura pré-fabricadas, as formas já fabricadas, né? Então a gente conseguiu uma agilidade muito grande para executar essa obra em período chuvoso, né? Esperamos o tempo estabilizar alguns dias e executamos a obra, mas com rebaixamento do lençol, senão a gente não conseguia desenvolver os trabalhos, tá? Então muito cuidado com isso, você só vai ter informação desse lençol se tiver a sondagem do terreno, tá? E nós tínhamos a sondagem,
né, o lençol estava um pouco mais abaixo a cota do lençol, mas como era um período chuvoso, ela subiu um pouco e nos atrapalhou momentaneamente, tá? Conseguimos executar essa obra em Curionópolis, no interior do Pará também. Então, o poço, outra situação importante é a mão de obra que vai trabalhar, tá? Sempre tenho certeza que o pessoal que está trabalhando contigo tem o certificado de trabalho em áreas confinadas, tem o certificado de trabalho em altura, apesar de ser profundidade, né, você tem alguns riscos envolvidos, então segurança em primeiro lugar. Trabalhar com poço, com escavações, segurança em primeiro lugar. Beleza, pessoal? A parte civil, ela não se diferencia muito de algumas obras que a gente normalmente vê em estruturas convencionais, né? Então é uma estrutura em concreto armado, né, que você tem que levar em consideração o perfil do seu terreno, e é uma estrutura que vai suportar os elevadores, né? Os elevadores de caneca são bases para os elevadores, tá? Então, pessoal, acessem o artigo para vocês complementarem essas informações. Verifiquem as fotos e as informações que estão contidas lá no artigo, tá? E deixem suas dúvidas, os seus comentários. E eu agradeço. Um abraço. Tchau.